Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vamos ler mais uma vez, todos em conjunto, esse texto. Todos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos em oração na Tua presença, te clamando pela Tua intervenção em nossas vidas, te clamando para que a Tua mão poderosa opere em nosso meio, trazendo vitória, trazendo direção, que o Senhor esteja com Teu Santo Espírito, abrindo a luz do nosso entendimento, para que possamos absorver aquilo que individualmente o Senhor quer nos falar. Atende, Senhor, as nossas necessidades, aquelas que só Tu conheces, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história dos judeus, vamos fazer aqui um breve resumo da história dos judeus após Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele enfrenta uma revolta judaica. Começou um pouco antes da década de 70, do ano 70, e ficou conhecida como a revolta judaica grega. Uma resistência que os judeus fizeram para se livrar dos romanos, do domínio dos romanos. E eles foram aniquilados pelo Império Romano. Essa batalha durou cerca de 3 anos, mas eles foram aniquilados. Por último, como já dissemos anteriormente, uma pequena resistência em Massada, uma fortaleza que havia, foi aniquilada. Eles se aniquilaram, eles próprios tiraram a vida uns dos outros, e o último homem caiu sobre sua espada. E aquela revolta foi totalmente aniquilada por esse general Tito. Esse Tito era filho do imperador Vespasiano. E posteriormente, após a morte do seu pai, no ano de 79 depois de Cristo, ele se torna imperador, se torna o cargo máximo de Roma. Então, foi a primeira guerra judaico-romana. Só que no ano 70, quando eles venceram aquela batalha, ficou o templo de Jerusalém totalmente aniquilado. A cidade de Jerusalém fora destruída e queimada, e o templo foi queimado e destruído, cumprindo a palavra de Jesus Cristo, que não ficaria naquele templo pedra sobre pedra. A partir desse momento, os judeus foram proibidos, foram expulsos da sua terra por Roma e foram proibidos de se estabelecer na cidade de Jerusalém.
eles começaram a migrar para outras regiões, para a região da Judéia, mas na cidade de Jerusalém, eles foram proibidos de residirem, para que não levantassem assim uma outra revolta. E o templo foi totalmente destruído. E aqui nós temos uma grande migração ou expulsão de judeus para diversas regiões. Não ficaram só em torno de Jerusalém, mas foram destinados para diversas regiões. No ano de 115 a 117, houve a Segunda Guerra Judaico-Romana, agora não mais localizada em Jerusalém. Os cristãos que haviam sido dispersos, e é chamado de diáspora, os cristãos da diáspora tinham sido dispersos por várias regiões, tanto ali nos países vizinhos, como em outras regiões. Estavam dispersos por várias regiões. E ficou conhecida como a Guerra de Quitos. Quem era o imperador nessa época romana era Trajano e o general Lúcio Quieto. Por causa desse nome, Lúcio Quieto, ficou conhecido como Revolta de Quitos. Novamente, as comunidades judaicas espalhadas por uma vasta região, na qual o Império Romano exercia o seu domínio, foram aniquiladas novamente e foram expulsas para mais longe, para lugares mais longínquos. De forma que, além dos judeus que haviam sido levados cativos antes de Cristo, pela Babilônia, por várias dominações que povos fizeram sobre eles, houve duas grandes levas que saíram de Jerusalém, que saíram de Israel, no ano 70 e no ano de 115 a 117. E foi espalhado esse povo judaico por muitos locais do planeta, por muitas regiões. E nós passamos a ter judeus em vários continentes. E eles receberam alguns nomes de acordo com a localização que eles estavam. Por exemplo, na Península Ibérica, que compunha Portugal e Espanha, eles receberam o nome de judeus sefardistas. Na Europa, no restante da Europa, ele passou a ser chamado de judeus askenazi. E no norte da África e no Oriente Médio, eles receberam o nome de judeus mizrahim. Tinha alguns outros nomes específicos dentro de regiões menores que ele recebia o nome, mas esses três grupos que receberam o nome de judeus: os sefardistas na Península Ibérica, mizrahim, norte da África e Oriente Médio, e askenazi na Europa, no restante da Europa, foram os principais grupos judeus que povoaram aquelas regiões. Mas aquelas perseguições não pararam por aí. Houve outras perseguições. Houve uma grande perseguição na Espanha. Vocês se lembram, na história, que havia o Tribunal do Santo Ofício. Era o Tribunal da Inquisição, para perseguir quem não era cristão e quem não professava a fé católica. E nesse momento também houve uma grande disseminação de judeus por vários locais. Posteriormente, em torno de 1500 a 1510, 1520, houve uma grande perseguição em Portugal. E os judeus tinham três possibilidades. Possibilidade número 1, se converter verdadeiramente ao cristianismo. Possibilidade número 2, dizer que tinham se convertido e praticar sua fé escondida. E possibilidade número 3, migrarem para outras regiões que não havia perseguição. E nessa circunstância, muitos judeus migraram para o Brasil, chegando em Recife e na Bahia. Nordeste era o foco, não é, do Império Português. Então, foi os locais que mais se desenvolveu no início, após o descobrimento e a colonização. E os judeus vieram, muitos judeus para o Recife e muitos para a Bahia. E no Nordeste, do qual fazemos parte, muitas famílias
têm origens judaicas, muitas. Se você fizer uma pesquisa, é arriscado a sua família, de algumas gerações anteriores a você, 10, 12, 15, ser de origem judaica. Ele se disseminou por vários locais. Em Pesqueira, tinha um grande foco também de judeus. Ele passou para o sertão, ficou na capital intenso. Depois de um certo período de paz aqui, começou também a Inquisição a perseguir judeus em Pernambuco. Tem a história até de Branca Dias, e depois de morta ela tinha sido presa em Portugal, conseguiu ser livre e vir morar no Brasil, que seu marido tinha vindo por causa da perseguição. Depois de morta foi descoberto que ela praticava o judaísmo, e depois de morta foram levados os seus ossos para Portugal e queimados em praça pública pela Inquisição, de forma que muitos judeus se disseminaram. Nós vemos outra grande leva de judeus que foram disseminados por várias regiões do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, período de 1939 a 1945, quando Hitler massacrou e matou cerca de 6 milhões de judeus em diversos países que ele dominou, que fazia parte do seu império, do Reich, de forma que os judeus migraram por várias regiões do mundo devido a grandes perseguições. Mas, meus irmãos, uma coisa básica que se aprende, quando você quer acabar um povo, quando você quer desestabilizar esse povo, você acaba o governo do povo, você tira do povo o seu território e dispersa esse povo por vários locais. E isso aconteceu com os judeus. Uma nação, conceito básico de nação, para ela ser considerada nação, ela tem que ter 3 elementos: povo, governo e território. Os judeus perderam o território, foram expulsos. Os judeus perderam o governo, restava apenas o povo, que era denominado de uma etnia. Mas, por incrível que pareça, diante de tantas perseguições, de tantas angústias que aquele povo sofrera, eles mantiveram as práticas judaicas por onde eles foram. Alguns começaram a praticar escondido, outros livremente. Vinha a perseguição, eles praticavam escondidos, mas se passou anos e anos e eles mantiveram acesas as práticas judaicas. É algo incrível e inimaginável humanamente como é que um povo tão perseguido por tantas épocas, fora do seu local de origem, do seu território, de um governo, mantinham costumes judaicos. Como dissemos, os israelitas foram destruídos como nação, deixou de existir a nação de Israel no ano 70. Vocês sabem quando foi que ela voltou a existir como nação? Voltou para o seu local de origem do ano de 1948. Eles saíram no ano 70 da era cristã, depois de Cristo, e foram reorganizados como nação pela ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU reorganiza, depois do grande massacre que Hitler fez aos judeus, e como prêmio de consolação, faz com que os judeus retornassem, parte dele retornasse para Jerusalém, para Israel. Jerusalém hoje é dividida entre os muçulmanos e os judeus, e outras partes fazem parte daquela terra, são de domínio judaico. Sabe quantos anos eles passaram exilados? Se você fizer essa conta, vai encontrar 1878 anos. 1878 anos. E eles permaneceram praticando a sua fé, as práticas judaicas, 1878 anos, longe da sua terra e sem um governo. Mas eles conservaram no seu coração a prática. Sabemos que depois de Cristo, eles não mais são o povo de Deus. Nós, Igreja de Cristo, juntamente, os que eram gentios, juntamente com os judeus que se converteram, formam o novo Israel de Deus, que é o povo comprado e remido no sangue do Cordeiro. Mas eu quero destacar novamente, enfatizar que um povo
que foi disperso pelo mundo, perseguições e perseguições, eles mantiveram a sua religiosidade e as suas práticas judaicas. Isso é incrível, isso é um exemplo para nós cristãos. Por quê? Daí nós chegamos no texto que nós lemos aqui de Gálatas, quando diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, estava dizendo: vocês estão deixando o evangelho de Cristo e seguindo um pseudo-evangelho, um falso evangelho. Estão passando tão depressa. Ele conhecia, até seus dias, lógico, a história de resistência dos judeus que foram levados para a Babilônia, foram perseguidos, foram dispersos e mantinham a prática religiosa judaica, mesmo diante de perseguições, de angústias. E agora os cristãos de Gálatas, da região da Galácia, estavam passando depressa do evangelho de Cristo. Nós queremos meditar nessa noite no seguinte tema: alguns abandonam o evangelho de Cristo. Alguns abandonam tão depressa o evangelho de Cristo. Uns passam 1 ano, 6 meses, 10 anos. Mas o que é esse período? Para 1878 anos de perseguição dos judeus praticando a sua religião. Muitos de nós, têm passado tão depressa para outro evangelho. E o que nos leva, ou o que leva alguém a abandonar o evangelho de Cristo? A pergunta que nós fazemos a nós mesmos é: o que leva alguém a abandonar o evangelho de Cristo? Nós sabemos que existem muitas circunstâncias que levam alguns a abandonar o evangelho. Vamos meditar e analisar um pouco nessa noite algumas delas. Em primeiro lugar, muitos abandonam o evangelho de Cristo por procurar uma forma mais fácil de servir a Cristo. Muitos abandonam o evangelho procurando uma forma mais fácil que ele possa servir a Deus e servir a Cristo de forma mais fácil. Como é isso? Vou exemplificar aqui sem dizer o nome. Cerca de uns 4 anos, 3, 4 anos, começou uma mulher a frequentar a nossa igreja. Essa mulher tinha passado por uma grande dificuldade, estava passando por problemas de depressão e ela começou a frequentar a igreja. Chegou aqui, encontrou, como sempre, um local acolhedor, que é ministrada a palavra do Senhor, que Deus trabalha nos corações, e ela permaneceu aqui uns 6 meses ou 7, frequentando assiduamente a igreja. E eu digo: que coisa boa, Deus está operando nessa vida. Era essa a leitura que fazíamos naquele momento. Depois de algum tempo, uns 6 meses, ela frequentando aqui, eu digo: daqui a pouco ela se batiza. Ela para de vir. 1 semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses. Eu encontro essa então irmã na rua e faço a pergunta: cadê você? Você nunca mais foi lá na nossa igreja? Ela disse: não, eu estou frequentando outra igreja aqui em Bom Conselho. Eu quase dizia o nome, eu não vou dizer, questão de ética. Eu estou frequentando outra igreja evangélica aqui. Aí disse o nome. É uma igreja recente, deve estar com uns 2 anos que chegou, 3 aqui. Aí ela disse: eu achei melhor frequentar lá, porque lá não tem muita exigência, lá não disciplina, lá não proíbe de beber, lá não proíbe de ir para a festa. Então, eu resolvi servir a Deus lá. Essa aqui é um exemplo de pessoas que procuram uma forma mais fácil de servir a Cristo, só que é puro engano e pura ilusão. Só existe uma única forma de servir a Cristo, como Cristo quer. E muitos iludidos procuram essas igrejas gospels que têm surgido, se dizem crentes, que servem a Deus e estão naquele local sendo enganadas, elas próprias enganando a sua consciência, tentando se convencer que estão servindo a Cristo, quando no fundo elas sabem
que estão erradas e elas estão caminhando em trevas, em passos largos para a perdição. E ouvindo mensagens que acalentam o ego, mas que não transformam vidas. É um evangelho falso, é um falso evangelho, porque Paulo diz, o qual não há outro, versículo 7, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Muitas igrejas pervertem o evangelho de Cristo e muitos têm procurado e se perdido nessa tentativa de servir a Cristo de uma forma mais fácil. Jesus Cristo não nos prometeu facilidade na nossa caminhada cristã. Jesus Cristo não pregou facilidade. Veja só o que foi que Jesus Cristo nos diz lá em Mateus, capítulo 16, versículo de 24 a 27. Mateus 16, de 24 a 27, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem a perde, quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então o princípio é, negue-se a si mesmo. Quando a nossa vontade está contrária à vontade de Deus, nós temos que negar a nós mesmos, a nossa carne, a nossa vontade, para que a vontade de Cristo impere em nós. Este é o princípio. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer seguir o evangelho sem cruz e sem renúncia, ele pode estar na igreja com o nome que for. Pode ser o nome mais bonito que já inventaram. Pode ser um culto bem animado, um instrumental bem caprichado, mas é perdido, porque não tem o genuíno evangelho de Cristo. Porque Cristo é imutável nos seus princípios. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, muitos têm enganado a sua consciência, o seu coração lhe engana, trazendo uma falsa sensação de paz, que estão em paz com Deus, quando permanece longe e distante do Criador. Deus só aceita ser servido da forma que Ele estabeleceu, que é a sua vontade para isso. Se nós tentarmos fazer da nossa forma, do nosso entendimento, estamos perdendo o nosso tempo, porque os princípios do Evangelho são claros, e Jesus Cristo diz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sem renúncia, não podemos servir verdadeiramente a Cristo. Sem renúncia, não estamos alicerçados na pedra, na rocha que é Cristo. Somente com renúncia da nossa vontade para obedecer a Cristo. Isso significa sacrificar o nosso Isaac. Quando nós renunciamos a nossa vontade para fazermos a vontade do nosso Deus, nós estamos sacrificando o Isaac da nossa vontade, entregando a Deus o Isaac do nosso coração. Então, estamos fazendo a seguinte pergunta:
O que leva alguém a abandonar o Evangelho de Cristo? Em primeiro lugar, por procurar uma forma mais fácil, que não existe, de servir a Cristo. Em segundo lugar, pela perseguição por causa do Evangelho. O segundo motivo que nós destacamos nessa noite, que levam muitos a abandonar a fé, é a perseguição por causa de Cristo. Veja que Cristo já havia anunciado. Ele disse: olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer separação. Haverá pai contra filho, filho contra pai. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, os primeiros. Não serão só esses, os primeiros a fazer oposição quando nós nos entregamos a Cristo. A primeira resistência que encontramos são nos familiares e depois nos amigos, ou falsos amigos. Então, a perseguição tem levado muitos a abandonar o Evangelho de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos 8, versículos 1 e 2, diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Com o apedrejamento e a morte de Estevão, que foi eleito primeiro naquele grupo de escolha dos primeiros diáconos da igreja, após a perseguição e morte de Estevão, levantou-se sucessivamente uma grande perseguição. E esta perseguição não era pelos romanos, eram pelos próprios judeus. Inclusive, o apóstolo Paulo estava, antes de ser apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, estava nesse grupo que perseguia os cristãos. Posteriormente, ele tem um encontro com Cristo, Cristo se encontra com ele e o converte. Desta forma, passou a igreja de Cristo, a partir da morte de Estevão, a sofrer a sua primeira grande perseguição. Se você continuar observando, nós temos que a partir daí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Meus irmãos, aqui nós vemos uma continuidade da perseguição aos cristãos. Tiago foi preso com muitos outros. E Herodes mandou passar fio de espada a Tiago. O que é isso? Morte. Tiago foi morto à espada. Quem era esse Tiago? Esse Tiago não é o Tiago que tem a carta de Tiago. Esse Tiago aqui era o Tiago apóstolo. Aquele Tiago que escreveu a epístola era o Tiago, irmão de Jesus, que após a ressurreição de Cristo ele se converte e se envolve no trabalho missionário. Esse Tiago é aquele que é citado como um das três colunas da igreja primitiva. Nessa sequência, a Bíblia cita Tiago, Pedro e João. João, o discípulo amado que escreveu o Apocalipse. De forma que continuou aqui grande perseguição. Posteriormente, nós vemos uma grande perseguição através do Império Romano.
o imperador romano os imperadores romanos começaram a perseguir os cristãos. Então, nós identificamos claramente uma data, um momento, que o Império Romano começa a perseguir os cristãos, é com Nero. Nero, na sua loucura, ele ateia fogo em Roma, manda atear fogo em Roma, e percebendo aquela loucura que ele fez, aquele grande desastre e mortandade que alcançou os seus cidadãos romanos, ele coloca a culpa nos cristãos. Havia um murmúrio na cidade que quem praticara aquela grande destruição havia sido Nero, amante de Nero. E Nero muda o foco e diz que quem praticou aquele ato foram os cristãos. A partir daí começa a perseguição aos cristãos. Em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios 4, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosse condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. O apóstolo aqui está falando da perseguição aos apóstolos, mas é como se ele estivesse prevendo, antecipando o espetáculo que os cristãos passariam a enfrentar no Coliseu Romano, sendo devorado por feras, pela perseguição aos cristãos. Meus irmãos, quando aquelas pessoas que estavam ali naquele Coliseu para assistir os gladiadores, e em alguns momentos o imperador colocava os cristãos para lutarem com feras sem nenhum utensílio de guerra, apenas para serem devorados. Quando eles observavam aqueles cristãos louvando a Deus, orando, o grupo reunido, se ajoelhando diante de Deus e sendo devorado, o sangue daqueles mártires adubava a fé daqueles que estavam a observar aquele horror. E eles começavam a indagar: que fé é esta? Que mesmo diante da morte, não abandona o seu Deus. E eles passavam a despertar para aquela fé tão genuína, tão forte, que dominavam aqueles cristãos. E o evangelho começa a disseminar. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, os cristãos sofreram muitas perseguições. E diante dessas perseguições, alguns abandonaram a fé. Muitos resistiram e serviram de testemunho que o poder de Cristo era verdadeiro, de forma que despertava aquelas pessoas a conhecer que Deus era esse, que as pessoas morriam por Ele sem fazerem desespero, pelo contrário, orando e louvando e glorificando a esse Deus. Enquanto isso, alguns outros abandonavam a Deus por perseguição. Em Mateus, capítulo 13, versículo 20, nós vemos que as perseguições fazem também muitos abandonar o Evangelho. Mateus 13, 20 e 21 diz assim, aqui é a explicação da parábola do semeador. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e deixa, tem pouca duração. Então, esse texto mostra que aqueles que abraçaram
rapidamente a fé, muitos abandonam quando chega a perseguição e a angústia por causa da palavra. Então, o segundo motivo que leva muitos a abandonar o evangelho é a perseguição. O primeiro é procurando uma forma mais fácil que não há de servir a Deus. O segundo, a perseguição por causa do evangelho. Mas em terceiro e último lugar, que nós queremos destacar nessa noite, o terceiro e último motivo que levam alguns a abandonar a fé, é por causa dos prazeres do mundo e da fascinação das riquezas. Os prazeres do mundo têm engolido muitos. Muitos abraçam a fé, inicialmente caminham bem, mas começam a ser atraídas pelas coisas erradas que o mundo oferece. A fascinação das riquezas, a ostentação, a glória momentânea que o mundo dá, e muitos são iludidos e atraídos por isso, e colocam no mundo, nessas coisas, o seu coração e abandonam a fé. Mateus, mesmo texto, 13, 22, diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso significa que ninguém conseguirá servir a dois senhores, a Deus e ao mundo, a Deus e às riquezas. Se alguém tentar ter uma vida dupla, servindo a Deus em santidade na igreja, e lá fora se envolvendo com as coisas desse mundo, a sua carreira na fé será bem curtinha, porque ele será tragado pelo mundo, pelo que o mundo oferece, pelas ciladas do diabo, e abandonará a fé. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Riqueza e prazeres do mundo, fascinação das riquezas e prazeres do mundo. O teu dinheiro não é errado. O batalhar, labutar com o objetivo de conseguir comprar um carro, uma casa, um bem, não é errado. Mas diz o texto que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, nesta cobiça, se desviaram da fé. Então, isso significa que nós temos que pôr um limite em nossa vida. Não podemos fazer aquilo que é indigno, aquilo que é injusto pelas riquezas. Porque se assim o fizermos, o nosso amor está na riqueza. E a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. De forma que os prazeres do mundo, a fascinação das riquezas, levam muitos a abandonar a carreira cristã. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Até aí. Demas é citado em dois outros versículos. Ele era um colaborador de Paulo, servia, ajudava Paulo no serviço da igreja, trabalhava na igreja. Trabalhava próximo a Paulo, auxiliando Paulo. Mas Paulo diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E aqui ele chama aqueles irmãos para virem o ajudar, porque Demas tinha o abandonado e outros dois colaboradores tinham ido para outras localidades. Esses outros não abandonaram a fé, mas Demas especificamente abandonou a fé. Por que Demas abandonou a fé? Amando o presente século, quer dizer, amando o mundo.
O mundo falou mais alto no seu coração. Sabe por quê? Porque ele tinha entrado na comunidade dos cristãos, mas o mundo não tinha saído do seu coração. Ele temporariamente deixou o mundo com os seus prazeres. Temporariamente ou fisicamente. Ele saiu do mundo fisicamente, por um curto período de tempo. Mas o mundo estava dentro do seu coração. Ele fisicamente sai do mundo, mas o mundo ainda preenchia o seu interior. De forma que Demas amou o presente século. E isso é o que leva muitos a abandonar a Cristo. O mundo, com as suas fascinações, com o seu poder, tem atraído muitos, e muitos têm ficado na caminhada cristã, caídos e prostrados pelo deserto dessa vida, porque resolveram abraçar o mundo. Outros caíram porque resolveram ter uma vida dupla na igreja e no mundo. E ele não terá uma vida verdadeira na igreja. Chegará um momento que o mundo falará mais alto, pulsará mais alto no seu coração, e ele se entregará aos prazeres do mundo. 3 motivos, tem outros, mas 3 motivos que levam, razões que levam as pessoas a abandonar a fé do Evangelho. Procurando uma forma mais fácil, que não há, devido às perseguições e por causa dos prazeres do mundo e fascinação das riquezas. Mas, meus irmãos, os judeus, mesmo não sendo o povo de Cristo, tendo rejeitado Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. E diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o novo Israel, os verdadeiros filhos de Abraão, a verdadeira descendência da promessa, são os que foram feitos nova criatura em Cristo. São os que foram atraídos pelo amor de Cristo e transformados pelo Espírito Santo. Foi os que foram feitos em Deus uma nova criatura. E a Bíblia diz que nós somos nova criatura, nós vencemos o mundo. Se nós somos nova criatura em Cristo, nós vencemos o mundo. Diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo venceu em nosso lugar. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Cristo fez, pagou o preço, nos resgatou, veio ao nosso encontro e agora nos colocou em suas mãos. E a Bíblia diz, Jesus Cristo diz na oração sacerdotal, que aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perderá ou se perdeu. E o maligno não tem poder, Jesus Cristo diz, para os arrebatar da minha mão. De forma que aqueles que foram verdadeiramente transformados vencem o mundo. Se nós pudéssemos resumir quem é os que permanecem, em Gálatas, o apóstolo estava reclamando que alguns estavam passando tão depressa do evangelho de Cristo para o outro evangelho que não existia, que era um pseudo-evangelho. Mas se nós pudéssemos resumir aquela parábola do semeador, nós diríamos que quem era a terra fértil? Todos aqueles outros solos citados não tiveram resultado, foram reprovados por Deus. Somente o solo que fora preparado, que estava fértil. A planta foi semeada a semente, nasceu, virou uma planta e frutificou. E produziu a 100 por 1. De forma que simboliza apenas os verdadeiramente salvos em Cristo. Aqueles que foram comprados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses hão de perseverar até o fim. É a perseverança dos santos. Em outro momento, se Deus assim permitir, eu quero fazer uma mensagem em cima da perseverança dos santos. Doutrina da nossa igreja, perseverança dos santos. 1 João, o último texto para terminarmos, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19, diz assim. Ô Lucas, projeta aí na tela para todos lermos. 1 João 2, 19.
Vamos ler em conjunto esse texto. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram do nosso, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe quem é que permanece? Os que são verdadeiramente salvos em Cristo. Esse texto está falando sobre que aparecem os anticristos, pequenos anticristos, que negam a fé e começam a iludir as pessoas. Mas esse princípio se estabelece. O princípio é, eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos. Sabe quem é que abandona o evangelho? Aquele que não for ainda transformado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Aqueles que não foram ainda selados com o Espírito Santo na hora da sua conversão. Naqueles que não foram batizados no Espírito Santo. O batismo não é o dom de línguas. Dom de línguas é um dom. E batismo é batismo. E a Bíblia diz que nós somos batizados pelo Espírito em um só corpo quando cremos. De forma que aqueles que são filhos de Deus, que foram tornados filhos de Deus, que compõem agora o Israel de Deus, estes permanecem. Aqueles israelitas que citamos, não são mais povo de Deus. E eles permaneceram na prática judaica. Mesmo 1878 anos longe de um governo, de uma nação, de um território. E nós, cristãos, permaneceremos quantos anos servindo a Deus? A resposta é, ou até Jesus voltar, ou até nos encontrarmos com Ele nas moradas celestiais, quando formos por Ele chamados. Que sirvamos ao Senhor até a morte e receberemos da sua mão a coroa da vida. Amém?